Vamos lá para mais uma aula do projeto Gestor de Telecom. A aula de hoje, 067, é sobre devolução de valores, ou seja, valores que a gente tem a receber. Sobre isso que a gente vai falar na aula de hoje. Qual é o objetivo, ou seja, qual é a função que eu estou te passando essa informação, qual é a minha intenção. Você entender quais são os seus direitos, os nossos direitos que a gente já existe, já está formatado, mas que pode ser que você não saiba. Assim como a gente deve receber esses valores. Então, como é que a gente recebe? Quais são os fluxos? Quais são as possibilidades? Como é que isso acontece? É sobre o que a gente vai ver nessa aula. O que é uma devolução de valores? No princípio, fica mais fácil de você entender que devolução é algo que eu devo receber, mas tem duas formas, vamos dizer assim, de a gente raciocinar. É devolução por algo que eu paguei, normalmente um pagamento indevido, ou porque aconteceu algo que eu tenho que receber algum valor, porque é meu direito. Mais ou menos isso. Em outras palavras, imagina que você tem as faturas de telecom, a gente tem 12 faturas por ano, sempre é mensal. Alguma delas você tem, por exemplo, um valor cobrado errado. Em vez de você pagar em uma linha um plano de R$50, veio 100. Então, esse valor que você pagou, 100, ele vai ter o ajuste, ou seja, a correção, e a devolução que você vai receber, ou seja, você recebeu esses R$50, por exemplo, que foi cobrado de forma indevida. Devolução, em resumo, é isso, tá? Então, normalmente é quando a prestadora tem algo que deve devolver para a gente, ou que a gente tem algum direito. Em resumo, são esses dois pontos para ficar mais fácil você entender o que é uma devolução de valores. Por que entender sobre devolução de valores? E aí eu vejo devolução de valores como tão importante quanto a negociação que a gente faz, porque aqui a gente tem como ter uma possibilidade grande de também economizar dinheiro para a empresa. A gente tem algumas ações, algumas coisas que a gente pode fazer como gestor de telecom. Na metodologia que eu criei, que é a Reduza Custos Todo Mês, curso, mentoria, por aí vai, tem um fluxo para fazer isso. Ou seja, devolução de valores, ela está no meio de alguns processos. Existe o pilar na metodologia negociação, que é onde a gente vai buscar os valores, e o pilar gestão. E a devolução está nesse segundo pilar, que a gente vai gerenciar os recursos, gerenciar todos os serviços. E a devolução a gente tem que entender e, vamos assim, saber dela praticamente em todas as ações que a gente faz nos contratos. Mas principalmente quando a gente tem auditoria, gestão de faturas e gestão de pagamentos. Porque está interno, toda vez que eu faço uma auditoria, nada mais é do que ver se o que está sendo pago, está sendo cobrado, está correto. Então, nesse primeiro ponto, eu tenho que ver se existe alguma cobrança errada. Se existir, faz o fluxo para ter a devolução. Gestão de faturas, da mesma forma. Se a fatura deve vir num determinado valor, vamos supor que eu não fiz uma auditoria, mas o valor da fatura veio diferente, pode ser que exista uma devolução de valores. E pagamentos também. Pagamentos é a ponta que também pode enxergar se existe algum valor ou não a ser devolvido. Então aqui, como gestor de telecom, a gente passa por essas fases, mas também tem outras pessoas que podem auxiliar, ajudar a gente nesse fluxo. Mas o importante é, para que você precisa disso? Para economizar. Eu já fiz ações em clientes que eu economizei mais de milhões de reais. Simplesmente porque eu entendi esse fluxo, fiz todo o processo. Existe, lógico, uma forma de você fazer isso em busca da devolução e a empresa vai economizar. Simples assim. Existem devoluções, correções, tem diversas coisas que existem, mas lógico, partindo do princípio que isso aqui é quando você tem cobranças erradas na fatura. Se você tem uma fatura que não tem problema de faturamento, não tem cobranças indevidas, você não vai usar isso aqui. Mas pode ser que na próxima fatura tenha uma cobrança errada e você precise enxergar essa devolução de valores. Então, por isso que eu acho importante
você entender sobre isso, porque pode precisar a qualquer momento. Lembrando que a gente pode fazer essas ações, analisar essas cobranças e a prestadora vai também analisar esse fluxo. A ideia é que você entenda que a importância que isso tem para a gente fazer a atividade como gestor de telecom e que a gente consegue fazer com que a empresa pague o contratado e se a prestadora cobrar errado, a gente vai ter que ter essa correção para ter a devolução dos valores. Diferença entre devolução de valores e correção. Eu entendo isso, pelo menos na minha cabeça é simples, mas eu prefiro explicar como eu falo do que você entender algo que pode ser diferente do que eu estou te passando. Devolução é eu vou receber financeiramente, ou seja, o valor lá na estrutura da conta. Vamos supor, tem essa forma que a gente tem como receber. E correção, normalmente é quando aquele documento de cobrança ainda não foi pago. Então eu consigo corrigir aquele valor antes de fazer qualquer pagamento. E aí a diferença entre correção e devolução é essa. Correção, eu não paguei, eu ainda vou pagar, então eu corrijo o valor. E devolução é quando eu já fiz o pagamento, então a prestadora tem que me devolver aquele valor que eu paguei de forma indevida, incorreta, por causa de X, Y, Z. Existem diversos motivos que a gente pode ter uma cobrança indevida, mas é interessante a gente diferenciar esse conceito de que eu estou te dizendo que é devolução e do que o que eu estou te dizendo que é uma correção. Fica mais fácil de você entender isso até na sua estrutura. Você vai fazer algumas ações de reclamação de conta, por exemplo, e você pode ter a devolução, ou seja, você pagou a fatura, tem ela corrigida, vamos dizer assim, o valor na sua conta, ou você tem a correção do valor e você recebe um novo boleto para fazer pagamento, que são fluxos diferentes e que até a parte dos nossos direitos tem uma certa diferença, tá bom? Então, entenda essa composição que é interessante para você entender simplesmente o que é cada uma dessas ações. As três formas de você ter uma devolução de valores que pode ser que você conheça, pode ser que não. A gente tem várias formas de fazer isso. Nesse caso aqui eu listei as três principais. As duas que são mais visíveis e uma terceira que pode acontecer. A primeira, você provavelmente já viu, que é uma contestação de fatura, que nada mais é do que você abrir uma reclamação junto com a prestadora sobre aquela cobrança. Isso é a sua forma ativa, é a gente como gestor de telecom indo na prestadora, independente da forma de contato que você faça, se é pelo atendimento, se é na loja, se é pela ouvidoria, se é pela Anatel. A gente vai contestar, ou seja, a gente vai reclamar sobre um valor. E a prestadora vai fazer o tratamento daquelas ações. Então isso é uma das formas de a gente ter a devolução. Por quê? O tratamento disso aqui na prestadora, independente do meio, vai ser analisar a reclamação, ver os argumentos que existem, pelo menos deve ser assim, né? E, estando correto a gente, como consumidor e a prestadora, cobrando o valor errado, deve fazer o ajuste e a gente tem a devolução do que a gente pagou. Correção também. Então, se a gente fez isso com a fatura em aberto ainda, a gente não fez o pagamento, vai ocorrer o ajuste do boleto. Vai ter lá a correção, mas você não pagou. E aí é um cenário. E aí tem processos e processos. Eu prefiro indicar o cliente para fazer o pagamento, mesmo que eu tenha um boleto em aberto, porque vai que a linha pode ser bloqueada, o contrato pode ser suspenso e aí vai dar mais dor de cabeça. Então sempre, pelo menos o procedimento que eu utilizo, é sempre indicar o cliente. Segue o fluxo de pagamento, porque se a gente tiver resposta antes, encaminha um novo boleto. Se tiver resposta depois, tem outro fluxo que a gente vai ter para receber aqueles valores. Mas, se a gente contestou é nosso direito, a gente tem como receber aquela quantia. Segunda forma é por interrupção de serviço. Isso você vai ver muito mais na telefonia fixa e na banda larga. Telefonia móvel, eu não vi nenhum cliente tendo esse tipo de devolução ou qualquer outra natureza, até porque
não está nas regulamentações da devolução para telefonia móvel, mas telefonia fixa e banda larga sim. Exemplo, existe, lógico, SLA, que é prazo de resolução dos problemas, tempo de disponibilidade do link, tem diversas coisas que a gente tem que ter, seja banda larga ou telefonia fixa. Mas quando existe um problema, vamos dizer assim, que não é uma manutenção projetada antes ou algo do tipo, e existe a interrupção do serviço, a gente como consumidor deve ser ressarcido por não conseguir utilizar o contrato que a gente fez. A gente precisa fazer uma ligação, não consegue, ou precisa usar a internet e não consegue. Então existe essa interrupção do serviço que normalmente é algo passivo. A gente, como gestor de telecom, não precisa fazer nenhuma ação e normalmente a prestadora coloca esse valor de ajuste nas faturas. Isso é normal de acontecer, pode ser que não aconteça, mas se não acontecer você contesta. Mas deve acontecer esse tipo de fluxo. E o terceiro é algo que eu espero que aconteça com as telecoms, mas que eu já vi com outro tipo de empresa, que é iniciativa da prestadora. Lógico, aqui é uma iniciativa da prestadora, porque ela foi obrigada por lei, e existem outras iniciativas também. Mas, por exemplo, eu já vi empresas de outro segmento, não de telecom, onde um cliente fez um cancelamento do serviço e existia um valor residual, mas pelo cancelamento ter ocorrido, tinha um valor a restituir. Só que, por exemplo, a gente como consumidor, pode ser que a gente nem lembre disso. E aconteceu que a pessoa recebeu o contato da prestadora informando que existia um valor para receber de forma residual e que precisava fazer a devolução do valor. E foi feito, mas de uma maneira totalmente, vamos dizer assim, inesperada. E se a prestadora consegue fazer isso, eu acho que seria o fim dos problemas com contestação de faturas, que hoje, até onde eu saiba, é o maior problema de reclamações nas prestadoras, reclamações de ouvidoria, Anatel e por aí vai. Se você for buscar lá reclamações sobre conta, normalmente é o maior problema que existe, além do problema de cobertura ou de funcionamento atualmente, dentre outros que existem. Mas se houver uma ação, é o melhor cenário. Porém, acho difícil que isso venha a acontecer na área de telecom. Mas são as três formas que existem. Vai que você tem uma situação que, por iniciativa da prestadora, alguma outra ação, ela consegue te passar informações sobre devolução de valores. Então, bom a gente entender que essas são as três formas que eu enxergo que a gente tem como receber valores. Uma, contestação, a gente fazendo, ou seja, de forma ativa. A receptiva, que é a interrupção do serviço. E por iniciativa da prestadora, algo que possa acontecer, alguma ação, algo do tipo, que a gente tenha valores a receber. Como é o direito à devolução em dobro de um valor que foi pago indevidamente? E aí, vale ressaltar, isso tem uma resolução que é a 632 da Anatel. Aqui, caso você precise, você já sabe onde tem a informação. Mas isso é para pagamento. Se você contestou o valor antes de pagar, que pode acontecer, mas que na data da tratativa, ou seja, quando a pessoa foi analisar as informações, a fatura ainda não foi paga, você não tem esse direito. Esse direito é apenas para quem pagou a fatura. Então a gente, como gestor de telecom, eu sempre prefiro passar para a área financeira executar o pagamento. Faz o pagamento. Por quê? Quando eu vou ter a devolução, eu vou ter o valor em dobro. Então eu vou gerar economia para a empresa por causa dessa ação. Ou seja, por causa desse tipo de procedimento, a lei nos dá esse direito como consumidor. A gente tem essa possibilidade através dessa resolução. Eu acho que o Código de Defesa do Consumidor também deve ter algo sobre esse ponto. Então entenda, paguei um valor que não deveria, e aí você tem abertura de contestação junto à prestadora, por exemplo, e eles têm que avaliar se aquela contestação está certa ou errada. Vamos colocar aqui no pensamento que a contestação que você abriu, você está certo, tem um valor a ser ajustado. E esse valor a gente tem direito a receber em dobro se a gente fez o pagamento.
E na maioria das prestadoras você vai falar, vai fazer o processo de contestação e pode ser que ninguém fale em dobro, se você não falar. Ou seja, se você não souber seu direito, pode ser que você não receba ele. Já tive diversas contestações de faturas que eu abri ou que minha equipe abriu e que, se a gente não falasse, a gente não teria esse valor em dobro. E principalmente com a situação hoje, quanto mais economia a gente gerar, melhor. E aqui uma ação administrativa, a gente consegue economizar um pouco mais para a nossa empresa por causa do erro da prestadora. A gente tem que ficar ciente disso. Então, reforçando, sobre os valores que foram pagos indevidamente. Exemplo, você tem uma fatura de R$900, mas ela deveria vir 800, então a diferença é de R$100 que você contestou, você deve receber 200. Por quê? Porque houve o erro e você fez o pagamento. Simples assim, matemática de multiplicação. Pega o valor contestado vezes 2. Mas não é só isso. Também existe a possibilidade de correção monetária e juros de 1% ao mês de forma proporcional. Mas eu como cliente, eu como gestor, eu nunca vi alguém aplicar essa correção. Pode ser até porque não saiba algo do tipo, mas é mais difícil você enxergar esse tipo de correção. Mesmo contestações que eu fiz de anos atrás, ou seja, que a gente tem a permissão de contestar até 3 anos as faturas, não houve esse tipo de ação. Aí é mais reclama. Passou das ações que você faz junto à prestadora, passou da ouvidoria, passou da Anatel, aí você vai ter que ir para o meio jurídico. Mas você tendo a devolução em dobro já vai te auxiliar muito a você pelo menos ter uma atenção maior da prestadora. Porque a ideia dessa devolução é essa, é fazer com que a prestadora olhe o erro e corrija o mais rápido possível para a gente não ter que ligar sempre, que abrir uma contestação sempre. A ideia é essa, mas nem sempre acontece essa correção rápida. Eu já abri diversas reclamações em que o pessoal não corrigiu o problema, assim como eu vi várias outras pessoas tendo esse tipo de problema, em que se fazia o ajuste, mas não se fazia a correção. E aí, mês que vem, vai dar novamente o problema. Hoje em dia ainda acontece isso, visto que, cara, não deveria acontecer. Na minha percepção, se você é o atendente da prestadora, viu o problema, até na primeira ligação, antes de abrir a contestação, viu o problema, enxergou o problema do cliente, já faz alguma coisa para corrigir, ou abre um protocolo para correção e outro para o ajuste da fatura, porque muitas vezes o pessoal que faz o ajuste da fatura não faz a correção do problema, e aí a gente como consumidor é que fica nesse meio de campo sem ter a resolução do problema, mas pelo menos temos a devolução em dobro daquele valor que foi pago indevidamente, que é importante você saber disso, porque pode ser que você precise dessa informação caso você não tenha, ou caso você não saiba. E você pode estar se perguntando, Kleber, eu tive uma contestação ano passado, mas eu não recebi em dobro. O que é que eu faço? Liga para a prestadora. Eu tenho essa contestação aqui, mas não recebi em dobro e eu quero exercer meu direito. E eles devem fazer a tratativa, olhar isso aí e fazer a devolução. Não deve ser algo diferente disso. A gente tem o prazo de até 3 anos para contestar os valores e acredito eu que também é o mesmo prazo. Isso 3 anos da data de hoje, ou seja, do último vencimento para trás. Então, veja o mês e o ano que você está, mais ou menos, e 3 anos atrás é o prazo que a gente tem para fazer a contestação dos valores e, lógico, receber o valor em dobro do que foi pago indevidamente. Como pode acontecer a devolução dos valores pagos indevidamente? Ou seja, a gente fez um pagamento errado ou pagou e depois teve o ajuste da fatura, por exemplo. Desculpa. E aí a gente chega na seguinte questão. Ok, fiz aquele pagamento indevido. Como é que eu posso receber? Existem algumas alternativas. Primeiro, normalmente, lógico, existe o ciclo de faturamento, que são as datas. Mas normalmente você vai ter o tratamento daquela reclamação, se você vai receber o valor, ou seja, você vai ter devolução, você já pagou a fatura. Então, normalmente no próximo vencimento é que você vai receber. Se você não pagou a fatura, não é nem devolução, eles vão ajustar o valor e vão te dar
a fatura que ainda está antes do vencimento, para você fazer o pagamento. Essa é uma outra alternativa, mas não é devolução. Isso é a correção da fatura. Outra questão é, como eu te disse, fatura em aberto, você fazer isso, é correção, não é devolução. E outra forma de você fazer isso, por exemplo, além da própria fatura, é você ter que como receber isso em conta corrente, ou, dependendo da empresa, tá? A estrutura que ela queira, mas via sistema bancário. E qual é o ponto disso aí? É que normalmente, quando você faz a contestação, que o pessoal vai fazer a tratativa, e que você pede, eles vão te solicitar mais 30 dias para fazer essa devolução. Normalmente é isso que acontece. Então, na prática, na próxima fatura você vai receber o dinheiro mais rápido do que via sistema bancário. Mas existe possibilidade que você pode preferir. Eu quero receber via sistema bancário. Aí você passa lá as informações que o pessoal faz essa tratativa. Mas essas são as formas que a gente tem de receber um valor pago indevidamente. Normalmente, eu sempre direciono, tá, para a próxima fatura, porque eu acho que fica mais fácil. Aparece na fatura, você tem a certeza, passando para a área financeira, que aquilo aconteceu. Ó, tá aqui, você consegue mostrar para todo mundo. Via sistema bancário, você vai ter que depender normalmente de outra pessoa para enxergar se aquilo foi feito. Ou se a prestadora te mandar um comprovante da transação, mas eu acho que na fatura fica mais visível para a gente ter essa certeza. Ou na fatura em aberto, ou na próxima fatura que você vai ter essas informações. O importante é ter a devolução. E aqui você escolhe as formas que existem. Até você pode parar para pensar, tá, tem uma fatura em aberto agora, mas eu quero na próxima. Provavelmente eles não vão fazer. Pode ser mais difícil eles fazerem, mas dá para fazer. Mesmo que a fatura esteja aberta, o ciclo de faturamento já foi. Então ele aplicando no sistema vai para a próxima. Então pode ser que você encontre isso também. Mas pode ser que você também peça, ó, estou com fatura em aberto, corrige ela, porque eu já faço o pagamento do valor correto. Eu prefiro não. Deixa para a próxima fatura, porque se vier uma fatura errada, de novo você recebe o valor em dobro. Paga o valor que vai ser, no meu ponto de vista, mais vantagem para a gente como consumidor. Como esse cliente recebe a informação que possui valores em aberto? Ou seja, passou uma cobrança indevida e a prestadora de alguma maneira enxergou e vai fazer o ajuste. Ou você pode ter aberto uma contestação e a prestadora vai fazer a devolução daquele valor. Só que nesse contexto aqui é como a gente vai ser informado, ou seja, como consumidor, a gente, gestor de telecom, tem a operação, vamos supor que a gente mudou de uma prestadora A para uma prestadora B, fez portabilidade de um telefone, ou cancelou um link de internet e ativou um outro. Em qualquer uma dessas formas, a gente sendo ex-cliente, a gente ainda tem direito a, por exemplo, acessar o sistema da prestadora durante 6 meses, se não me falha a memória, e a receber qualquer valor que venha a ter sido cobrado indevidamente também. E aí, além de 6 meses, né, a gente pode contestar até 3 anos. Mas a gente deve receber uma notificação quando a gente não é mais cliente. E essa notificação deve ser no prazo de 30 dias a partir de quando a prestadora enxergue aquele valor. Ou seja, fizeram a tratativa, chegou, tem cobrança indevida, a gente deve ressarcir. Eles têm prazo de 30 dias para avisar. E pode ser via SMS, via e-mail ou via carta. Eles precisam passar essa comunicação e, lógico, se os dados lá do gestor ou da empresa estão corretos, a gente deve receber essa comunicação. Mas, se a gente é ex-cliente e, por exemplo, o telefone não é mais o mesmo, não vai receber um SMS. Mas se o e-mail continua, recebe. Se o e-mail mudou, não vai receber. O endereço da empresa é mais difícil ser alterado, mas vai que mudou. Então, fica a seguinte que existem essas possibilidades. A gente, como gestor de telecom, de preferência, é interessante a gente deixar todas as informações atualizadas como gestor e os da empresa, para ser mais fácil a gente ter qualquer tipo de comunicação recebida. Então, veja essas informações e, além delas, a gente deve ter a opção de, através do site da prestadora, tem uma ferramenta lá para a gente entender e enxergar se existem créditos a receber.
mas eu acho mais difícil a gente ir por essa ferramenta, porque normalmente você não vai pensar que existem créditos a receber. Então, deve ter a ferramenta, porém, normalmente a gente tem uma comunicação via SMS, via mensagem, e aí é onde mora o processo para a gente ser notificado. E lembrando, tá? Contestação feita, sou ex-cliente, eu posso receber via sistema bancário, já que eu não vou ter fatura. Aí eu faço o fluxo de segue, conta corrente, agência, banco e por aí vai, para receber aquela quantia. É um exemplo que a gente tem como receber, mas a notificação deve ser dessa forma. Ah, tá. Existe o prazo de 1 ano para receber essa devolução. Eles têm 30 dias para notificar, mas a gente como cliente, a gente tem 1 ano para receber esse valor. Não é 3 anos eu tenho para contestar, mas para receber o valor a partir dessa notificação é de 1 ano, ou seja, o prazo para receber, não necessariamente para contestar. Como acontece a devolução de pagamentos em duplicidade? Pagamentos em duplicidade deve ser algo de forma automática na maioria dos casos. E pagamento de duplicidade é algo normal. Na minha empresa já fiz, eu acho que todos os meus clientes já tiveram alguma situação de pagamento de duplicidade que é, no meu entender, normal. É uma ação que pode acontecer. A bronca é você pagar uma duplicidade de uma fatura de 500 mil. Aí realmente é mais complicado, mas pode acontecer. E aí você, como gestor de telecom, não precisa se preocupar, ou alguém no financeiro ficou preocupado, pede para a pessoa ficar tranquila. Por quê? O pagamento de duplicidade deve ser feito aquele crédito que foi pago 2 vezes na próxima fatura. Então não tem muita dor de cabeça sobre isso. Porém, pode acontecer erros nas prestadoras. Pode acontecer uma situação em que não houve o ajuste, ou seja, o crédito não foi colocado. Mas a devolução deve ser automática. Fica ciente nesse processo e não fica tão preocupado. O importante é ter os comprovantes de pagamento. Você tendo isso, a prestadora deve enxergar isso a partir do momento que ela vê o primeiro pagamento. Lógico, se for na mesma data ou algo do tipo, ela vai enxergar o segundo pagamento. Lembrando que é automático. Mas, se você quiser ter certeza ou algo do tipo, liga para a prestadora. Normalmente, não no dia que você pagou, porque eles não vão conseguir enxergar. Alguns dias depois, liga, vê se eles têm como consultar. A maioria deve dizer que não consegue enxergar esses dados, a não ser quando a fatura estiver lá aparecendo. Pode ser que eles te digam isso. E aí, você vendo quando a fatura vai vencer, tem um ciclo de faturamento, quando é que ela fecha, quando é que ela abre, ou 5 dias antes do vencimento dela, você pegando o documento, você vai ter acesso a essa informação. Mas Kleber, vamos supor, fiz o pagamento de duplicidade, mas não está na próxima fatura. Por quê? Ou foi erro, ou depende da data que você pagou. Exemplo, vou dar um chute aqui de um vencimento dia 20 e que a fatura abre no dia 11 e fecha no dia 10. Então, o vencimento é dia 20. E vamos supor que você pagou essa fatura no dia 20, mas uma outra fatura que era para pagar no dia 15, ou no dia, vamos lá, dia 15, você pagou a fatura errada, ou seja, aquela dia 20 você pagou no dia 15 do mês seguinte de novo. E como o vencimento, como ela fecha no dia 10 e você pagou no dia 15 do outro mês, não vai vir na fatura dia 20 do mês que você está pagando a quem está errado. É um samba, mas é isso, ciclo de faturamento. Feito isso, você não vai ver na próxima, você vai ver na outra. É uma questão de ver o ciclo de fatura, ciclo de pagamento. Que aí você vai ter essa tranquilidade a mais para saber se tem um valor a receber na próxima fatura ou na outra. Mas, se você pagou dentro do vencimento ou na data de vencimento, você deve receber esse valor de devolução na próxima fatura, porque vai estar dentro do ciclo do faturamento daquela estrutura, tá bom? Então, fica ciente que é automático, você não precisa ter dor de cabeça. Mas, lembrando que se você fizer uma contestação, paguei em duplicidade, não sou mais cliente, encerrei aqui o contrato, como é que eu vou receber esse valor? Via sistema bancário. Você tem essa opção, esse direito. Se você quiser,
você pode fazer tranquilo. Então, você abre uma contestação dos valores, ó, quero reclamar porque eu paguei em duplicidade, segue aqui um comprovante e eu quero receber esse valor dessa forma. A prestadora deve fazer essa tratativa, por exemplo, para você ter essa devolução. Sim, você não recebe valor em dobro, tá? Lembrando que o processo de receber valor em dobro é o que a gente paga indevido. Só que a gente pagou aqui por erro nosso, não foi um erro da prestadora. Pelo menos na maioria dos casos é isso que vai acontecer. A não ser que a prestadora, por algum erro, tenha 2 boletos com o mesmo código de barras. Aí é algo que você tem como contestar, mas mesmo assim não foi um valor que foi cobrado indevido, foi um erro sistêmico. Saúde. Então dá pra gente ter essa estrutura, mas normalmente a gente não tem a devolução em dobro do valor que a gente pagou, porque a princípio foi um erro da nossa estrutura. O que é que a gente viu na aula de hoje? Diversos pontos sobre devolução de valores. O objetivo, você entender seus direitos, você saber como deve receber os valores e toda a composição. Então, a gente falou de devolução do valor em dobro, como você deve receber, tem a forma de contestação ativa, a receptiva, que é, por exemplo, quando existe a interrupção do serviço, e todos os outros pontos que eu acho que vão auxiliar você a fazer uma auditoria, uma gestão de faturas, gestão de pagamentos na estrutura da tua empresa, porque, como eu te disse, o porquê isso é importante para a gente conseguir economizar mais ainda para a empresa e fazer que a gente consiga pagar o valor que foi contratado e não um valor a mais, não um valor errado. A ideia também é essa, tá bom? Então, aula sobre devolução de valores 067 do projeto Gestor do Telecom. Qualquer dúvida, manda um comentário. Fui! Abraço! Água!